No lugar mais seguro da terra, as pessoas reconhecem a sua vulnerabilidade. Mateus capítulo 26, versículo 36, vai dizer: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e ele disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, eu quero te pedir que essa palavra seja como uma semente em cada coração, porque eu tenho certeza que dessa forma, no devido tempo, ela dará o seu fruto. Em nome de Jesus. Amém. Para você que está em casa, no Brasil, fora dele, espero que essa palavra vá até você com a mesma atmosfera que está aqui nesse lugar. Esse texto que nós lemos revela a aflição de Jesus e nos mostra que, inclusive de acordo com as suas palavras, no mundo nós teremos aflições. Jesus, ele não prometeu para nós dias perfeitos. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, então tem de bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Então, nas suas palavras, se ele quer dizer, se ele venceu, nele nós também podemos vencer as adversidades. Jesus, ele convidou os seus discípulos para orar com ele, não para ajudá-lo a se livrar da cruz, mas para estar com ele naquele momento. Diferente de algumas pessoas que pensam que ao encontrar Jesus, ao entrar em uma comunidade de fé, os seus problemas acabarão. Não terão mais problemas, ou haverá a solução para todos os problemas. Jesus chama os seus amigos, os seus discípulos, para passar um tempo com ele, antes de ir para a cruz. Ou seja, a cruz é eu tenho que passar por ela. Não é o meu destino final, mas eu tenho que passar por ela. Ele termina dizendo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O problema é que nós usamos esse versículo para dizer: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós nos inclinamos para as coisas da carne, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Numa comunidade de fé, que é o lugar mais seguro da terra, nós não fingimos que somos fortes o tempo todo. Aqui aprendemos a reconhecer a vulnerabilidade, que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas é coragem. Jesus, ele não teve medo de abrir o seu coração para os discípulos, para os seus amigos. Ele disse: vocês podem vigiar comigo nesse momento de dor, de aflição. Eu preciso orar, mas eu preciso que vocês estejam comigo. Ele não teve dificuldade de dizer: a minha alma está angustiada, a minha alma está amargurada, porque o lugar que me espera é um lugar de dor. Jesus já começa nos mostrando que no mundo nós teremos muitas dificuldades. O que nós precisamos é de pessoas sinceras que não nos julguem por aquilo que estamos passando no momento. Porque talvez você está passando algumas dores, mas essa é uma passagem da sua vida, não é o ponto final. É só um momento, isso é passageiro. O que nós precisamos é de uma conversa que nós venhamos a sair dela mais forte. Você lembra, pastor Bruno, quando eu estava passando momentos difíceis, psicologicamente falando, dificuldades emocionais, eu vim de um turbilhão de coisas difíceis, internação de Covid. Eu conversava com a minha sogra, eu converso com a minha sogra, a gente tem um bom diálogo, eu amo ela. E a gente conversava, eu falei: sogra, eu fiquei internado 7 dias e emagreci 9 quilos. Enquanto eu estava internado, eu não sabia do problema que eu estava enfrentando, e que aquilo era muito grave, depois que eu fui ter consciência. Ao sair do hospital, 30 dias depois, estava sendo eu internado novamente para fazer uma retirada de cálculo renal, mais uma cirurgia.
E que eu não melhorei porque eu quebrei o repouso limpando o lugar que a gente estava passando para cá, e eu lá jogando balde de água na rua, feliz da vida porque a gente estava mudando de lugar de novo. Passa-se um tempo, no final, aí vem com muita alegria o nascimento da Melanie. E a Marina queria parto normal, e ela falou: você vai estar comigo. Eu falava com ela: Marina, vai de cesárea, amor, você vai sofrer menos. Mas é porque eu não queria. Teve uma hora que eu cheguei a falar com a Marina: eu estou com pavor de hospital. Ela falou: não, mas você vai ao nascimento de sua filha, você vai ver o parto normal. O que eu fiz lá? Conversei com ela, dancei com ela, fiz ela até no chão. O crente vai até no chão na hora do parto, Suzana, vai até no chão. Fizer dançar, contrações a cada 3, 4 minutos, 5 minutos, alguma coisa assim. Mas estava lá, eu lá, firme com ela, ó, segurando a mão dela assim, ó. E depois, no final do ano, vou fazer uma cirurgia de ouvido. Uma cirurgia difícil. Foi uma das mais difíceis que eu já fiz, porque de ouvido acho que foi a terceira ou a quarta que eu faço. E eu passava momentos difíceis e eu falava com o pastor Bruno: Bruno, você lembra disso? Era 3, 4 horas da tarde: como é que está aí hoje na empresa, pastor Bruno? Não, agora está mais tranquilo. Vamos orar comigo? Vamos. Aí a gente ia para o monte, a gente ia para cá, a gente ia para lá, no sentido aqui da minha direita, lá para cima, ia lá para o meio do mato, das canas, e eu levava meu violão, meu banquinho, e o pastor Bruno sabiamente ficava calado. Falava nada. Eu fazia assim, um carinho assim. Orava comigo, cantava comigo. Uma outra pessoa que eu gosto muito para esses momentos é o Michael. Porque ele sempre tem a palavra certa, o silêncio. Por quê? Porque às vezes, em algumas áreas da sua vida, em alguns momentos da sua vida, você não precisa de gente que vai te dar sermão e nem que vai querer te dar solução. Só precisa da sua companhia. E você precisa procurar pessoas que, quando você encontrá-las e convidá-las para uma conversa, você tem que sair com a sensação que está melhor e não com a sensação que está sendo criticado. Porque tem gente que a gente procura e quando a gente vai conversar com elas, a gente sai com a sensação que a gente está sendo criticado. Mas está passando isso porque você fez isso. Quando eu converso com você, eu não quero um diagnóstico, eu quero um ombro. Quando eu te procuro para me ajudar, eu não quero um diagnóstico. Tá assim porque você fez isso no casamento. Não. Pastor, mesmo que a pessoa tenha errado, o que ela precisa agora é um ombro. Ela não precisa de alguém para apontar o dedo, porque numa comunidade que entende que aqui é o lugar mais seguro da terra, eu não aponto o dedo, eu te ofereço o ombro. Isso significa que nós não vamos viver sem confronto? Inevitavelmente. O confronto precisa existir, porque confronto é uma tentativa de sempre salvar um relacionamento. O casal que fala assim, ó, não vou falar nada não. Escuta aqui que eu vou te falar. Você que tem problemas a ser resolvido com seu marido ou com sua esposa e não fala nada, cedo ou tarde o divórcio vai chegar para você. Porque o que o diabo mais gosta num relacionamento entre um casal é do silêncio. Não vou falar nada não. Não vou falar nada não. Você tem que falar. Você tem que falar. Às vezes a mulher é linda, maravilhosa, bonita, magra, que nem a pastora Marina assim, e o cara tem, né, uma barriga assim, mas nem como eu. Estou tentando melhorar para acompanhar mais, porque não dá. Dá. Não, é difícil ouvir verdades, mas elas precisam ser faladas. Eu já perdi 2 quilos. Pois é. Você inveja do capeta que você tem, né? Inveja do diabo, do inferno. Eu já emagreci 2 quilos. Eu falei que até dezembro eu vou chegar lá sem barriga. Tem uma mulher bonita dessa. Que eu vi? Que eu vi? Numa comunidade de fé, a gente releva. A gente perdoa. Mas então eu preciso da Marina falando: amor, tá exagerado. Tá legal não. Tá legal não. Pode melhorar. Pode melhorar. Vamos melhorar? Esses dias eu fui para academia. Pedro. Cheguei lá, fiz meia hora de exercício lá, treinei. Quando eu olhei no espelho, falei: misericórdia.
falei, não tem uma mulher dentro de casa, não. Eu cheguei bravo lá com ela, falei, mas não, esse cabelo. Do jeito que eu acordei, eu fui. Eu falei, você não me ama, não? Ela falou, não reparei, não. Eu falei, então você começa a reparar. Porque as mulheres reparam e falam, come feio. Que cabelo esquisito desse cara, pastor da mensageira, esse cara. Não é o mesmo de ontem, não, à noite. Você não sabe o que a gente passa uns paranauê, filho. Para chegar aqui desse jeito. Tem que ter confronto. Confrontos são tentativas de salvar relacionamento. Por isso que eu falo para você. Você tem que vir. Domingo. A gente negocia domingo? Não, mas tem gente que nem na ceia não vem mais na igreja. Aí eu tenho que te falar, porque confrontos são tentativas de salvar relacionamento. Mas eu conversei com uma mãe que perdeu a sua filha. E eu falei para ela, me explica como que funciona isso. Tem como explicar a dor de perder um filho? Ela falou, não. Inexplicável, Henrique. Perdi meu filho muito novo. E é uma dor que fica. Eu perguntei, pode-se dizer que você superou? Ela, não sei. Eu perguntei, você tem momentos de crises, de pequenas depressões? Ela falou, se eu me entregar, principalmente no dia do aniversário e do dia da morte. O que me deu força foi os meus outros filhos, que eu precisava de continuar. Como que você conseguiu chegar até aqui? Quantos anos se passaram? Se passaram mais de 15 anos. Como que você conseguiu chegar até aqui? Eu me apeguei em Deus. Eu me apeguei em Deus, Henrique. Eu me apeguei em Deus, eu encontrei força em Deus, e hoje eu entendo que chegou o momento, ela cumpriu o propósito dela aqui na terra. Quando você chega, quando você chega nessa fase, aí a maturidade espiritual chegou. Eu entendi que ela cumpriu o seu propósito aqui na terra, e Deus a levou. E eu agradeço a Deus pelo tempo que ela teve comigo, que eu pude usufruir da presença dela. E outra coisa, eu não sofro de remorso, porque tudo que ela queria eu pude dar para ela. Naquele tempo, Henrique, eu dei um telefone de última geração para ela. Eu falei, uau. Então eu não sofro de remorso. Então como que você conseguiu? Superei em Deus. Mas a dor continua aí? Não, a dor continua. Mas como assim não? A dor continua, mas Deus é maior na minha vida. Ei, deixa eu te falar, na comunidade saudável, você tem que entender que tem dor, que ela vai continuar, mas Deus é maior. Como que eu vou falar para uma mãe que ela tem que esquecer e que não pode doer mais? Não existe isso. Mas Deus é maior. De contrapartida, fiz igual o profeta agora, Michael Douglas. De contrapartida, tem uma outra mãe que perdeu o seu filho há 20 anos, porque ele trabalhava numa gráfica e acho que ele foi prensado por uma máquina. 20 anos se passaram, ela ainda está em casa em depressão. Leandro Carnal, um ateu, que diz até coisas interessantes, ele diz, eu queria ser crente. Eu não consigo, eu sou um ateu, mas eu queria ser crente, porque para o crente tudo é mais fácil. Eu chego no velório, eu falo, fruto da matéria, matéria morreu, acabou, ninguém sabe o que vai ser disso aí mais. Agora um crente cumpriu o propósito. Eu queria, porque o crente passa na vida as coisas com mais leveza, e coisa boa. A forma como meu pai encara as suas idas ao médico me inspira. Meu pai foi o pastor que plantou essa igreja aqui, mais outras 3 igrejas. Um propósito de vida lindo, maravilhoso, incrível. Eu cheguei a ficar ofendido com Deus durante um tempo, porque meu pai chegou na fase dos 60 anos, ele ama viajar, e quando ele conseguiu construir a igreja, a liderança, para ele fazer a transição da aposentadoria, da jubilação, para ele desfrutar, ele fica doente. A diabetes pega o coração, pega os rins, e agora ele é paciente crônico renal. 3 vezes na semana tem que fazer hemodiálise. Meu pai já passou por diversas cirurgias. E 3 vezes por semana ele está lá. Ele pode viajar? Pode. Se a cidade que ele vai, se tiver o hospital para poder fazer hemodiálise. Caso contrário, ele não pode viajar. Ainda assim, 3 vezes por semana ele tem que estar lá fazendo a hemodiálise. O meu pai não toma água. Ele pode tomar 500 ml de água por dia. E se ele come uma melancia, ele tem que diminuir a água, porque a melancia contém água.
tem líquido. Se ele come uma maçã, tem que diminuir na água, porque maçã também tem líquido. O que meu pai faz para matar a sede? Ele pega um gelo e fica chupando, para molhar a garganta. E esses dias eu estava em casa, ele falou, meu filho, se você não reparar, eu vou tomar meu banho agora, porque eu estou indo para o meu campo missionário. Você está indo para onde? Estou indo para o meu campo missionário. Campo missionário tomou banho, se arrumou, pegou umas coisinhas, pegou um doce, vários saquinhos de doce. Falei, é tudo para o senhor comer lá? Você tem diabetes, não pode comer não, Henrique. Isso aqui é para os enfermeiros que cuidam de mim. Pai, você está indo para o hospital. Para você é hospital, para mim é campo missionário. Porque Deus me deu a oportunidade de ser livre, Henrique. E de poder pregar na igreja, de poder pregar para as pessoas. E você não faz noção do tanto que aquele lugar tem pessoas amarguradas da vida. E Deus agora me deu a oportunidade de ir para aquele campo missionário. Mas a gente podia bater o pé, fazer campanha de oração, 7 elos. Vamos jejuar, vamos orar para Deus curar ele. Mas ele pode curar? Pode. Ele pode receber um transplante? Pode. Aqui na nossa casa teve alguém que recebeu um transplante de rim. O Lucas, está aqui hoje não, de manhã não? Vai estar à noite, estou profetizando. Ele recebeu um transplante. O meu pai não. Mas ele entende que no meio da dor, uma ferida fechada se torna um ministério. Você tem 2 opções, ficar lamentando ou ver a oportunidade de Deus usar você naquilo que você venceu. No lugar mais seguro da terra, nós usamos armas invisíveis para batalhas reais. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, aprenda, ela não se converte. Ao entregar a vida a Cristo, nós não eliminamos as fraquezas, mas aprendemos a dominá-las pelo espírito. Então, nesse caso, por que viver com Jesus? Porque você passa a ser livre nele, tem forças para vencer essas coisas, as adversidades da vida. Se no caminho você cair, pega o balde, assim como numa dieta. Compartilhe com um amigo que não vai dizer e que não vai fazer você sair criticado dessa conversa novamente. Você precisa entender que, se tratando da sua carne e do seu espírito, aquilo que você alimenta mais cresce. Alguns sempre vão lutar com o sexo, com a bebida, com a gula, com a língua, com medo, com orgulho. Às vezes isso vai ser sua luta, até Jesus voltar. E o que você vai ter que fazer? Aprender a dominar. Mas se eu bebo um copo de vinho, eu sou induzido a me embriagar. Então você vai ter que aprender a dominar esse negócio, arrancar o mal pela raiz. Eu tenho problemas com a minha vida sexual, eu tenho dificuldade com pornografia. Você é casado? Você vai ter que abrir seu coração para sua esposa. E sua esposa tem que estar no ele por elas, sendo mentoreada pela pastora, para nesse momento cuidar do seu coração e não apontar o dedo para você. Porque geralmente nós somos bons com os de fora e acabamos com os do lado de dentro. Alguém está aí hoje ou não? Diga para alguém que está do seu lado, bom dia. Então você vai ter que falar para sua esposa, meu amor, eu tenho problema. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que largar esse telefone. Você vai ter que sair desses grupos que as pessoas ficam mandando nudes lá, né? Não vai? Não vai, bonitão? Vai, você vai ter que sair desse grupo aí, porque eu não sei como é que você está aí até hoje. Você vai ter que abrir mão disso, porque aquilo que você alimenta mais, cresce. Se você só se alimenta de porcaria, o seu corpo vai sentir. Se você se alimenta de coisas saudáveis, como que você tem que começar a ver as coisas se você tem dificuldade? Veneno. Eu já estou desse jeito. Se alguém me oferece um doce, eu falo veneno. Porque eu tenho dificuldade com doce, eu gosto de doce. Aí saímos, pedimos para os meninos que eles gostam uma empada com Nutella. Empada de Nutella, na verdade, né? De Nutella. Aí o Benjamin disse, papai, você não quer não? Eu falei, não, é veneno. Para de falar que as coisas é veneno, pai. Porque você ama, Benjamin. Não quero não, obrigado. Pastor, mas você não está radical? Comigo sim, com você não. Não vou colocar essa medida para você. Para mim, eu preciso ser radical. Eu conheço as minhas dificuldades, você entende?
Então, se você tem dificuldade com pornografia, você tem que largar de usar telefone. Você vai ter que pegar o telefone, aquele telefone que foi feito para falar. Entendeu? Excluir rede social. Mal pela raiz, amigo. Pastor, tem dificuldades. Eu já tive dificuldade, já tive traição no meu casamento. Então você já sabe que homem não tem amiga, né? Homem tem amiga, Marina. Amiga? Ah, porque é minha amiga. E a gente já era amigo, sabe? Antes de casar. Então meu marido tem que entender que ele continua sendo meu marido. Eu conto ou você conta? Eu conto ou você conta? Tem isso não, meu amigo. Você quer ser amigo? Vai ser amigo do meu marido agora. Eu tenho colega. Colega. Esses dias, por educação, uma mulher estava passando a faixa, eu parei o carro, disse para ela, paz. Ela olhou, deu um tchauzinho de miss e deu um sorriso. Falei, não ri não, com minha mulher daqui do lado, aqui, ó. Foi ou não foi, maninho? E se eu estiver sozinho, não deixava ela passar, não. Eu passava em cima. Não. Você está aí, tecladista? Às vezes esse problema vai ficar aí, mas você tem que ter alguém para falar, conversar e arrancar o mal pela raiz. Aprenda. José foi um cara incrível, venceu porque fugiu da tentação. Aquele ditado, pastor Bruno, as pessoas aumentam, mas não? É isso mesmo? Aumenta, mas não inventa? Não é isso? Não é? E tem outro também, onde tem fumaça, tem fogo. Tem mais nesse sentido, vai. Tem mais nesse sentido. Tá lembrando não? Cheiro, alguma coisa de cheiro. É nesse sentido. Então tá, onde tem fumaça, tem fogo. As pessoas aumentam, mas não? Mas no caso de José então, Ana Paula? E no caso de José? Que a túnica ficou na mão da mulher e o cara saiu correndo. Tinha a túnica para provar, aqui ó, traiu. E o marido sabia que José não tinha pegado aquela mulher, porque se ele tivesse certeza, ele tinha mandado matar, ele não tinha prendido não, ele matava, ele podia matar José. Ele sabia que ia dormir do lado de uma... A túnica ficou na mão, Miriam. Então cuidado com a calúnia, porque às vezes tem muita gente falando de coisas que não aconteceu, e não permita o diabo usar sua língua. Tem alguém aí? Não permita o diabo usar sua boca. Pastor, mas está todo mundo falando, todo mundo menos eu. E todo mundo menos você. Por quê? Porque nós já temos muito problema para cuidar da nossa vida. E o pastor fulano de tal, ora por ele. E a pastora fulano de tal, ora por ela. E a igreja fulano de tal, ora também. E o empresário da cidade, ora também. Fala comigo, se edifica, eu falo. Se não edifica, eu me calo. Pronto, regra básica da sua vida. Tenho falado para as pessoas, tem gente sofrendo de ansiedade porque fica entrando em problema que não é dele. Problema que não é dela. Pastor, sabe, é porque aconteceu assim, o marido traiu a minha amiga, sabe? Aí traiu a minha amiga, não, que ódio daquele homem, porque o homem é seu também? Estou entendendo não, você fica com o ódio dele, fala o que você quiser falar na cara dele, amanhã ela volta com ele, ou você fica de cara de tacho. Deus está falando aqui hoje. Meu amigo, se você não foi chamado, não entra, não fala. O cara fugiu, sabe por que ele fugiu? Ele fugiu, Cláudio, porque ele era homem. Porque se não fosse homem, não, ele ia ficar lá, ele ia falar, como é que é o nome da mulher mesmo, que é trem esquisita, que é mulher endiabada, cheia do capeta, como é que é o nome dela? Como é que é o nome daquela mulher lá? Como é que é o nome lá da mulher do boi de falar, rapaz? Que tentou José, só. Ela não tinha nome, não? Ou encapetada? Ela não tinha nome, não, né? Mulher do Boitifá. O Boitifá não conhece, não. Ele ia falar para ela, tira a roupa, minha filha. Tira a roupa. Ele ia falar. Não ia falar? Não ia, Cláudia, mas tira a roupa. O cara era homem, ele sabia que se ele ficasse lá ia dar problema. E ele correu.
Porque quando você reconhece a sua vulnerabilidade, você corre. Você corre para quem? Para Deus. Você não vai enfrentar coisas que você não dá conta. Diferente de Davi, que não fugiu. Davi poderia ter corrido, cara, mas não correu. Sansão poderia ter corrido e não correu. Aprenda, você tem problema que você vai ter que passar. Esse problema é seu. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 22, versículo 31, vai dizer: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Coloca esse versículo aí, pelo amor de Deus. O diabo pediu você para poder te peneirar como um trigo, Pedro. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando porém você se converter, fortaleça os seus irmãos. Contudo eu orei por você. Contudo, Pedro, você não vai passar por esse problema. Não. Eu intercedi por você. Tem coisa na vida que você vai ter que passar, e você vai vencer, porque Deus não vai te dar uma prova maior que você possa suportar. Alguém disse: o elemento moral entra em cena quando nos damos conta de que somos teimosamente dependentes, decididos a cuidar da nossa vida e das nossas necessidades. Os psicólogos chamam isso de impulso de autorrealização, uma obsessão que eles julgam louvável, um desejo de preservar e aprimorar o próprio bem-estar. A Bíblia dá isso o nome de carne e diz que ela deve morrer. Pelo amor de Deus, cuidado com os psicólogos que você anda ouvindo, de preferência cristão, e olhe lá, porque hoje o que eles estão orientando você é larga. Estão te colocando numa bolha. Coloca numa bolha. Ai, não estou com apetite sexual para o meu marido, doutora. O que eu faço? Larga ele. Você está achando que eu estou brincando? Isso que é sério. Não estou com apetites sexuais pelo meu marido. Há anos eu estou com dificuldade. O que eu tenho que fazer? Experimenta com o outro para ver se o problema é seu marido. O quê? Você está achando que eu estou brincando? Estou te dando fatos reais aqui. Não estou brincando, não. Estou falando sério. A minha mãe, uma mulher pura, genuína, verdadeira, crente, pastora. Mãe, a gente sente que talvez só está precisando de psicólogo. Vamos no psicólogo, mamãe? Vamos. 1, 2 sessões. Não vou mais não nesse trem não, Henrique. Mãe, o que aconteceu? Passou 1 ano. O que aconteceu? O que aconteceu? Que ela queria que eu saísse da igreja, largasse seu pai. Porque quando eu fui falar das dificuldades, dos problemas, ela falou que eu tinha que largar a igreja, largar seu pai. O autor do livro O Lugar Mais Seguro da Terra é psicólogo, psicoterapeuta. Ele diz: se os cristãos aprendessem a arte de abrir o coração um para os outros, procuraria menos os psicólogos. E ele tá? Porque quando você vê uma autoridade, o cara psicólogo falar sobre isso, cristão, você deveria ter muito cuidado. E talvez seja esse o problema. A falta de segurança numa comunidade de fé te faz procurar profissionais porque você não tem segurança de abrir seu coração. No lugar mais seguro da terra, você precisa conhecer o seu inimigo e suas armas. Não ignoreis os ardis de Satanás, diz Paulo à igreja de Corinto. Jesus falou mais sobre o céu, mas ele não ignorou o inferno. Em qualquer batalha você estuda os pontos fracos do seu adversário. Num time de futebol, por exemplo, quando ele vai enfrentar um adversário, ele estuda qual lado do campo é mais vulnerável para atingir o seu objetivo e vencer a partida. Se o jogador é muito bom, ele ganha um marcador fixo. Eu fui ver uma vez o Ronaldinho Gaúcho jogar e ele tinha um cara que não deixava o cara sossegado. Por quê? Porque o time adversário entendeu que Ronaldinho era um cara que não podia deixar espaço para ele. Os lutadores de MMA descobrem um ponto fraco no seu adversário e bate até sangrar. Se quebrar uma costela, eles continuam batendo. Se o diabo saber qual que é o seu ponto fraco e você ceder, ele vai bater até sangrar. E você tem que saber como age o seu inimigo. Esses dias o Benjamin chegou lá em casa e disse: ô pai, diabo é palavrão? Eu falei: depende da ótica. Por que você está perguntando, filho? Não, porque os meninos da escola falaram um negócio lá. Aí eu fui e falei do diabo. Aí eles tudo falou assim: Benjamin do céu, não xinga esse nome não. Benjamin do céu, não xinga esse nome não. E o Benjamin jejua, o Benjamin ora. Se deixar o Benjamin, expulsa a capeta também. Para
para ele conhece qual é o inimigo dele. Já tem gente que fica assim, inclusive eu acho que tem gente aqui hoje que fala assim, não fala o nome do coisa ruim não. Ai pastor, sabe por que é? Porque está tentando, sabe aquele quem? Aquele quem? Porque você não pode falar o nome do seu inimigo. Aquele quem? O diabo. Aquele que fica acusando você do passado, porque já sabe como que é o futuro dele. Você tem que saber como ele funciona. Você não pode lutar contra um inimigo que não reconhece. Como que você está numa vida que existe um inimigo e você não conhece ele? Como que nós vamos combater esse inimigo? Com as nossas armas espirituais. Oração. Você ora. Jejum. Você está jejuando? Cadê o time que está jejuando esses dias aí? 21 dias de jejum. Está com os parceiros de jejum aí? Isso aí. Está sendo bom? Vigilância. Você tem que vigiar. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Uma outra coisa que você tem que pedir a Deus, discernimento. Fala comigo, discernimento. Fala meu lado direito, discernimento. Meu lado esquerdo, discernimento. O meio, discernimento. A família toda, discernimento. Você tem que pedir a Deus discernimento para poder entender o que está acontecendo na sua vida com pessoas que tentam te acessar. Por que está querendo me acessar? O que tem por trás desse bombom que esse cara me deu lá no serviço? Discernimento. Se tem uma coisa que você precisa, discernimento. Terceiro e último tópico, para a gente encerrar. Foi bonito hoje. Terceiro e último tópico para a gente encerrar. Ah, que beleza. Já falei que eu amo vocês? Gente, eu amo vocês demais. Fala pro meu lado direito aqui, olhando para vocês. Escute, I love you. Eu amo vocês. Faz assim. Faz. Esse casal bonito aí. Vocês dois bonitos. Vai, Joelson. Deixa eu falar aqui. Eu amo vocês aqui, Centrão. Galera do Centrão. Eu amo vocês. Deixa eu falar aqui, lado esquerdo. Escute, eu amo vocês. Eu amo vocês. Família, eu amo vocês. Inclusive, eu vou ter que fazer um curso de comunicação com o Benjamin lá em casa, que ele chegou falando, bom dia, igreja. A Mel também, bom dia, igreja. Nós não somos uma igreja, nós somos uma família. Eu não sei se foi alguém que soprou errado. Terceiro, tenha coragem para ser imperfeito. Eu vou te dar uma boa notícia. Quem quer receber? Você é imperfeito. Não, tem que ser melhor. Vou te dar uma boa notícia, quem quer? Você é imperfeito. E você saber que seu pastor sabe que você é imperfeito, significa que eu vou sempre diminuir a régua para você. Porque você é imperfeito. Essa é uma boa notícia. Eu quero a placa lá. Essa placa tem que estar lá todo dia. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Todo dia tem que estar lá. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para ser você mesmo, você precisará ter muita coragem. A palavra coragem tem a origem do termo latino que significa coração. Olha isso. Literalmente pode ser traduzido como ação do coração. O coração era visto na antiguidade como a sede das emoções, da inteligência e da força moral. Assim, a coragem etimologicamente está ligada à capacidade de agir com base nesses elementos internos, com bravura e determinação, mesmo diante de desafios e medos. Todos queremos ter bom caráter, mas ninguém é genuinamente perfeito. Na vida real, as pessoas são complexas, diferentes dos contos de fadas, onde há mocinhos e vilões. O mundo não precisa de crentes perfeitos, mas de comunidades sinceras. Eu gosto daquilo que disse Agostinho: a igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Diga para alguém que está do seu lado com finalidade didática: olha para mim. Diga para essa pessoa: olha para mim. Diga para essa pessoa: olha para mim. Você está olhando para alguém imperfeito. Diga para ela: diminui as suas expectativas.
Um estudioso observou: é importante que as pessoas tenham um bom caráter, mas na vida real, nenhum de nós tem caráter genuinamente perfeito. Certo professor universitário disse o seguinte: nos contos de fadas sabemos quem são os mocinhos vilões. Chapeuzinho vermelho é inocente, o lobo é mau. Na vida real, as personalidades são complexas. É preciso ter coragem para não usar máscaras. Você consegue observar a nobreza das pessoas pela forma como elas se comportam. Nós estamos em uma casa de pessoas que reconhecem a sua vulnerabilidade, que sabe que não tem ninguém perfeito, que nós somos santos, santos porque somos separados. Fique de pé. Talvez você já participou de comunidades onde as pessoas julgavam você, apontavam o dedo para você. É difícil sair disso, sabe? Trabalhando na cultura da paternidade, conversando sobre isso, desenvolvendo isso. Teve um dia que alguém me falou assim: pastor, eu estou aprendendo a ressignificar, porque para mim, você tinha que pregar de terno, gravata, você tinha que apontar o dedo e mandar a igreja fazer as coisas. Eu falei: pois é, mas eu não sou o seu antigo pastor. Ela disse: eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a respeitar isso. Na comunidade certa você reconhece que você é vulnerável.